Senhor presidente, senhores parlamentares, eu acredito que todas as oitivas que são feitas aqui, elas de alguma forma contribuem para que fique mais claro para todos nós o quadro grave que se instalou no sistema previdenciário nos últimos anos, mas, sobretudo, o problema sistêmico que existe no sistema previdenciário há muitos anos. Eu quero lembrar aos senhores que nós estamos tratando de quase R$ 1 trilhão entre benefícios, entre seguridade, aposentadorias, pensões. E esses recursos tão vultosos, que contemplam dezenas de milhões de brasileiros, historicamente, e os dados que nos antecedem provam isso, são vítima de esbulho ou de tentativa de fraude, né, por parte de diversas pessoas e, normalmente, pessoas incrustadas dentro do sistema previdenciário. Eu já mostrei aqui por várias vezes, e qualquer um que nos assiste pode compulsar a internet e verificar que as fraudes contra o sistema previdenciário, eles sempre existiram. Desde 1947 nós resgatamos aqui, inclusive uma reportagem da época. Agora, uma diferença fulcral. Essa diferença é: governos enfrentam um problema ou governos convivem com o problema. Então, com todo respeito à senhora Cecília, eu não vou lhe fazer indagações, doutora Cecília. Acho que a senhora já mostrou aqui, por diversas falas e intervenções, que vai resguardar o seu direito de não produzir prova contra si mesmo, orientada pela sua advogada. Responde a um inquérito, né? E, claro, que vai buscar, da melhor forma possível, sair do imbróglio que a senhora está metida. Mas, dito isso, eu quero dizer aos senhores que a mim causa muita espécie e até uma certa indignação assistir a determinados discursos recorrentes aqui, como se o Partido dos Trabalhadores não conhecesse a palavra dilapidação do patrimônio público, fraude, esbulho, roubo ou apropriação indevida. Nós tivemos hoje uma notícia que começou ontem à noite num jornal que, para quem não estava atento, surpreendeu, mas para quem estava debruçado sobre o processo, foi mais do mesmo. Veja essa questão. Bota a primeira, por gentileza. É essa? Acho que não, né? A AGU exclui CONTAG, sindicato tem irmão de... Não é o sindicato, até foi um erro da reportagem. Do Lula como diretor e mais duas entidades em período de bloqueio de recursos. Sim, CONTAG, vírgula. Sindicato do irmão do Lula e tal. Então, nós estamos assistindo o fato de que foi denunciado que desde abril de 2024 havia informações dentro da Advocacia Geral da União que estava ocorrendo desvios, tanto no consignado como no desconto associativo. Eu já mostrei aqui, de 40 mil reclamações em 2019, foi para 1,5 milhão de reclamações em 2024. E o governo nada fez. E qual é a diferença? Em 2019, 4 entidades foram descredenciadas, porque houve uma informação do Ministério Público de São Paulo que haveria problemas nesse desconto. Em 2020, 4 foram descredenciadas e uma suspensa, pelo mesmo motivo. Em 2024, apesar da própria corregedoria da AGU determinar que havia o mal feito, apesar do segundo do ministro da AGU ter falado a respeito do tema no sentido de que deveria ser oficiado o INSS para suspender os ACTs, nenhum ACT foi suspenso. Pelo contrário, meteram o pé na jaca. Passa para o próximo aí, por gentileza. Quando a gente diz que há parcialidade e há uma falta de critério na maneira como o ministro se comportou, ele imediatamente se apressou a dizer o seguinte, que as fraudes do INSS eram relativas ao governo do presidente Bolsonaro, sem fazer investigação devida, sem ter a preocupação de mostrar imparcialidade, porque ele, ao exemplo do CGU, é um ministro de Estado, apesar de ter uma indicação política, AGU e CGU. O advogado da União é o meu advogado, de qualquer um de nós aqui, do Judiciário, do Executivo. Ele precisa necessariamente, minimamente, parecer imparcial. Ele fez uma crítica a Nicolas. Olha que... E esse cidadão está cogitado para ir para o Supremo Tribunal Federal. Já basta, gente, de se colocar nulidades ou pessoas
que não têm compromisso com a isenção, que trabalham contra a respeitabilidade que o judiciário precisa ter. Passa para o próximo. Olha a declaração, CPMI do INSS. Presidente, por favor, queria que você preste atenção a essa declaração feita pelo senhor Jorge Messias. Pode atrapalhar ressarcimento e descontos, segundo o Messias. Ou seja, a tentativa que o governo fazia de não se instalar a CPMI. E ele claramente engajado num processo de esconder a verdade, de varrer para debaixo do tapete, de fazer a investigação seletiva. Isso é indigno do papel de quem se propõe a ser, dizem as revistas aí, ministro do Supremo Tribunal Federal. Passa para o próximo. A AGU foi alertada. Aí tem toda a entrevista, tem toda a reportagem a respeito do assunto que mostra sobejamente que houve prevaricação. Aliás, eu estou falando aqui e fiz uma representação que vou dar entrada amanhã ainda na PGR. Farei uma outra ao TCU, mostrando que pelo fato de haver inação do nosso advogado-geral da União, houve um prejuízo horário público na TCU e a Comissão de Ética da própria Presidência da República, apesar de acreditar que vai ser um pouco inócuo, mas para mostrar a nossa indignação, que ela não pode ser apenas de discurso, ela tem que ser materializada em gestos. Passo para a próxima. Diálogos obtidos pela Polícia Federal mostram ordem de propina para o presidente do INSS. Paga o italiano, não é só paga o italiano, paga só o italiano. A aspa do jornal não corresponde ao que está escrito dentro do relatório. Aliás, aqueles que nos antecederam aqui foram muito rápidos em criticar o ministro André Mendonça. Relator, ele disseram o seguinte, ele agiu com 2 pesos, 2 medidas. A Polícia Federal pediu a prisão do senhor Stefanuto, o chefe do esquema dentro da Previdência. Pediu a prisão. Polícia Federal, que ele disse que é deles. O Ministério Público corroborou essa afirmação. No caso do Oliveira, não. E aqui não estou defendendo ninguém não, porque nós não temos bandido de estimação, quem fizer alguma coisa que pague por isso. No caso do Oliveira, a Polícia Federal não pede a prisão. Pede medidas cautelares. E o Ministério Público também não pede a prisão. Então o ministro André Mendonça agiu de acordo com a orientação e aconselhamento dos órgãos de investigação. Não foi usando 2 pesos, 2 medidas não, como eles querem fazer crer. Passa aí para o próximo. Quem é Alexandre Stefanuto? A gente precisa repetir para as pessoas saberem. Chefe de assuntos estratégicos da PGE e INSS 2004-2006. Governo Lula 1. Coordenador-geral da Procuradoria do INSS 2006 e 2008. Governo Lula 2. Procurador-geral do INSS 2011 e 2017. Dilma e o finzinho de Temer, o início. Transição de 2022. Esse cidadão ele foi escolhido pessoalmente pelo presidente Lula para fazer a transição. Você tem a minha confiança para fazer a transição e formular as ações que vão ser implementadas na Previdência em 2023 e diante. E ele estava ao lado da Tônia Galete, que é filha do João Feio, ex-presidente do Sidnap, que é o sindicato do irmão do Lula. E também com o Ricardo Silva, que foi quem propôs ao relator do MP, de acordo com o relator do MP, se retirar a revalidação. As pedras se encontram e fecha-se o quebra-cabeça. E tem um episódio que eu gosto de repetir aqui, porque, olha, se reuniram em 2014 no Ministério da Previdência Social. Um era chefe do gabinete, outro era o procurador, outro era o presidente do INSS. E aí está André Fidelis preso, Virgílio preso e o outro preso também. Passa aí, por favor. Os afrouxamentos do INSS. O INSS libera 34 mil descontos. Começou o desconto em lote. Quando? Stefanuto mudou a forma como eram celebradas as ACTs, permitindo que não passasse pelo direito de benefícios. Quem fez isso? Stefanuto e André Fidelis. INSS dispensou a exigência de biometria para sindicato do irmão de Lula. Quem fez isso? Stefanuto. E, por fim, quando a solução tecnológica foi dada pela Dataprev em meados de setembro de 2024, ou julho, isso não sou eu que estou dizendo, não. É uma declaração do atual presidente da Dataprev. Entrevista à Folha de São Paulo. Foi orientado por quem? Pelo senhor Stefanuto, para não implementar a biometria, senhor. Passa. Pede suspensão de desconto da INSS de indenização a aposentados. Alexandre Stefanuto afirmou ao Metrópole que recebeu intimação por ação civil pública. E quem fez isso em 24? Justamente o senhor Jorge Messias, que estava defendendo Stefanuto para continuar as irregularidades
e não estava tomando providências que o próprio sistema ou os seus próprios procuradores mandavam tomar, que era a suspensão dos ACT. Ele estava defendendo a continuidade. Está aí, claramente. INSS, entidade suspeita de fraude, trava a auditoria do TCU. Não sou eu que estou dizendo, gente. Eu tenho mais 5 minutos, senhor presidente. Pediria que agregasse ao tempo. Você vai usar o tempo da liderança. Vou. Perfeitamente. Mais 5 minutos. Então, vejam que a prevaricação ela é evidente, está clara. Passa aí para o próximo, gentileza. No tempo do senhor Stefanuto, que é claramente o cérebro desse processo dentro do INSS, ou seja, ele é o funcionário graduado que está lá desde 2004, que esteve ao longo do tempo ao lado do senhor Gabas, que era o cérebro do processo, que cooptou outros funcionários, que recebeu uma mesada de R$250 mil por mês e literalmente lavou o dinheiro numa pizzaria. Olha que piada pronta. Lavou o dinheiro que recebeu do INSS numa pizzaria. Queria transformar a vida dos aposentados em pizza, literalmente, em offshore. E olha os dados dele. Veja o que aconteceu no período em que esse cidadão foi o presidente do INSS. Quase 1 ano e 9 meses, teve 5,4 milhões do período que foi estabelecido pelo presidente, pelo relator, de 2015 para cá. Em 1 ano e 9 meses, quase 54% desses 10 anos. O valor mensal arrecadado sobe geometricamente, quase 5 vezes. A média mensal sobe 3 vezes. O senhor Stefanuto realmente é um campeão de roubo, de falcatrua e de malversação de recursos públicos. Merece um prêmio, que é a cadeia. Passa para o próximo, gentileza. Entidades relatam a abordagem de advogado do presidente do INSS. Isso aqui é outra piada pronta, que tem que ser investigada. Então, entidades sindicais falaram à imprensa, está aí relatado, né, que o chefe de gabinete, né, do ministro aí, do gabinete do ministro da Previdência Social, o senhor Marcelo Oliveira Panella, cobrava junto com Gilmar Stelo, esse que foi alvo, inclusive, de uma busca e apreensão no Rio Grande do Sul, R$5 milhões pela realização de ACTs, além de 200 mil por mês para manter o contrato. Senhores, nós estamos diante de uma verdadeira barbaridade perpetrada contra aposentados por uma quadrilha incrustada dentro do sistema previdenciário há muitos anos. O que é que aconteceu? Aconteceu que, de repente, eles encontraram uma barreira e eles lutaram arduamente para desfazer a barreira, que foi o presidente Bolsonaro, que começa o seu governo na contramão dos outros governos, iniciando combatendo fraudes. Está aí a MP 871. E quem foi que se contrapôs a essa MP, gente? Está lá nos anais da casa, tanto na Câmara como no Senado da República. Discursos, pronunciamentos, mobilizações, emendas contrárias ao processo e, ao final, votaram contra a MP 871, que combatia as fraudes das formas mais diversas no sistema. PT e seus aliados, Partido dos Trabalhadores e seus aliados, que, sob o argumento de que isso fragilizaria o sistema sindical, a República Sindical Pelega, que foi armada no Brasil, votaram contra e trabalharam contra, arduamente. Eu mostrei aqui anteriormente, inclusive, a questão do padrão que se repete. Quando termina o período entre outubro e dezembro de 2022, que é justamente quando se conhece o resultado da eleição, esses bandidos incrustados dentro do INSS começam a fazer empresas que foram contempladas com milhões de reais em 23, 24 e 25. Isso aconteceu com a esposa do senhor Vigílio, isso aconteceu com o senhor Alessandro Roosevelt, isso aconteceu com aquele que nos antecedeu aqui, o alfaiate, o cabeleireiro, o alfaiate teve aqui o senhor Camargo, isso aconteceu com o senhor Fidelis, isso aconteceu com o senhor Antônio Camilo, todos eles como um padrão que se repetiu como um mantra. Aliás, nós estamos diante da senhora Cecília como estivemos diante aqui do Camisote, ou do que foi alcunhado aqui como Golden Boys. Aliás, quem fala de Golden Boys esquece de dizer, e fala de ovo da serpente, o problema são os ACTs. Dos 4 ACTs, 3 assinados no governo do Lula. Dos 699 milhões de reais recepcionados, 1 milhão no governo do presidente Bolsonaro. 698 milhões no governo do Lula. Olha, gente, são fatos tão inquestionáveis, tão claros, tão evidentes, tão cristalinos,
que me espanta a repetição do mantra, mas nós temos que dizer o seguinte, eles são soldados aguerridos e determinados a repetir um chavão. A mentira repetida 1000 vezes se torna verdadeira. Nós estamos escutando essa litania aqui, a exaustão, mas a população não está engolindo. A sociedade não está entendendo. A sociedade sabe que o padrão e que o DNA do roubo, da malversação de recursos é do Partido dos Trabalhadores. Eu espero, senhor presidente, que nós possamos chegar ao fim, principalmente na próxima semana, quando Vossa Excelência vai colocar em votação requerimentos. E que o governo aqui representado saia do discurso e venha para a prática. Deixe de blindar bandido e vote conosco para quebrar essa blindagem e sabermos de fato quem roubou o INSS.